Ok? Então vamos ver aqui um pouco acerca do seu trabalho. Em 1859, Charles Robert Darwin, 1809 a 1882, publicou The Origin of Species, A Origem das Espécies, livro de grande impacto no meio científico, que afirmou a ideia da seleção natural no mecanismo de evolução. Veja aí qual o mecanismo que ele afirma ser fundamental para o processo evolutivo. Ele diz que é a seleção natural. Então, pelo fato de alguns seres se adaptarem melhor ao meio ambiente e por isso se colocarem de uma forma mais benéfica a si mesmos, torna a sobrevivência aos outros não tão adaptados impossível, fazendo com que venham a ser extintos. Então, esse mecanismo de seleção natural prioriza, escolhe aqueles que melhor se adaptam ao meio. Então, as espécies que melhor se adaptam extinguem as outras menos adaptáveis. Darwin partiu da observação de que dentro de uma espécie os indivíduos diferem uns dos outros, portanto na luta pela existência uma competição entre indivíduos de capacidades diversas. Os mais bem adaptados são os que deixam o maior número de descendentes. O evolucionismo darwiniano afirma que as espécies animais e vegetais existentes na Terra não são imutáveis. Sofrem ao longo de gerações uma modificação gradual que inclui a formação de raças e espécies novas. Essa teoria constituiu desde os primeiros momentos de sua gênese uma candente fonte de controvérsia, não somente no campo científico, como também na área ideológica e religiosa. Em suas pesquisas, Darwin chegou à seguinte conclusão: a vida começou no fundo do mar e foi se evoluindo, a princípio com o protoplasma vivo, depois surgiram os seres unicelulares, depois os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos e logo após o homem. As leis da hereditariedade são bastante desconhecidas. Ninguém sabe por que, uma vez sim, outra não, uma mesma característica é herdada por diversos indivíduos de determinada espécie e pessoas de uma mesma família, porque uma criança revela certos traços típicos próprios do avô, da avó ou de parentes ainda mais afastados. Palavras de Darwin. Esta confissão franca foi prestada em 1859 por Charles Darwin em sua obra principal, A Evolução das Espécies pela Seleção Natural. Evidentemente, pois Darwin ainda não tinha à sua disposição as noções obtidas com o atual progresso da pesquisa biológica. Então não havia a tecnologia ainda disponível, né? Ele é pioneiro aí na descoberta no desenvolvimento desta ciência e principalmente dessa teoria. A rigor, Darwin formulou a sua teoria de seleção com base em observações biológicas através de suas pesquisas, estudando fósseis e seres vivos feitas no decorrer de uma viagem ao redor do mundo, que ao longo de 5 anos o levou através da América do Sul e as Ilhas Galápagos, e desde então essa teoria de seleção foi concretizada e solidificada a ponto de constituir-se no dogma de uma doutrina de hereditariedade. Então temos aqui, nesse mapa aí que você está visualizando, a grande viagem realizada por Charles Robert Darwin, tá certo? Partindo aí da Inglaterra, né? E percorrendo aqui por todos esses trechos conforme está sendo descrito aqui, tá certo? Então descendo aqui o Atlântico, passando pela América, inclusive passou aqui pelas terras brasileiras. Ele passou pelo Rio de Janeiro, se não me engano, né? Então Rio de Janeiro. Então ele passa aqui, não só no Rio, em alguns lugares, Salvador, Rio de Janeiro, foi para Montevidéu, depois para a Argentina. Então cruzou a parte sul aqui, atravessou a parte sul do continente americano, subindo e indo até as Galápagos, onde ele faz pesquisas aí em alguns animais, tartarugas gigantes, por exemplo. Ele faz apontamentos, e a partir desses apontamentos que faz, dessas observações de fósseis e de animais,
ele começa a desenvolver algumas especulações, né? Começa a fazer algumas teorias. Então ele, sem muitos outros recursos tecnológicos que na época não estavam disponíveis ainda, ele começa a implementar algumas teses em cima dessas observações, desses apontamentos que ele faz ao longo dessa viagem. Então, saindo da Galápagos, atravessa para a Austrália e, enfim, retorna aqui à Inglaterra. Então, a partir de durante esses 5 anos em que empreendeu esta viagem no navio chamado Beagle, ele coletou informações, fez observações, e a partir dessas informações reunidas começa a desenvolver a partir delas a sua tese, a sua explicação acerca da origem das espécies e da seleção natural. O problema quando ele fala acerca da seleção natural, baseado nas informações que ele está fazendo, não há grande problema em relação às conclusões a que chega com relação à seleção natural, com relação à luta entre as espécies. O problema será a partir das ideias desenvolvidas, a partir das teses construídas, construídas em cima das informações obtidas com essa grande observação, né, ao longo de 5 anos. O problema é chegar às conclusões do processo evolutivo, concluir o processo evolutivo das teses levantadas em relação à seleção natural. Então, a seleção natural, nós vamos ver daqui a pouco, quando vai falar acerca do credo da antropologia. A seleção natural é algo que tanto ele quanto nós mesmos podemos observar. Podemos observar aquele que se atém um pouco mais a essa pesquisa voltada para os animais, né, voltada para a forma como eles se adaptam aos meios. Não é preciso ser biólogo para observar a questão da seleção natural. O problema é, a partir da seleção natural, tirar conclusões da evolução das espécies. Que existe uma barreira intransponível aí. Essa barreira foi atravessada somente no campo da hipótese, no campo da especulação, e não existe respaldo científico para ela. Não existe comprovação científica para ela. Então, uma coisa é o que ele observou e que todos podemos observar, mesmo sem empreender essa grande viagem, essa grande pesquisa. E outra coisa é tirar conclusões dessa observação que não podem ser comprovadas. A gente vai ver aqui logo. Princípios da teoria. A teoria darwiniana, pois, conclui os seguintes princípios: semelhante gera semelhante, ou a lei da herança, segundo a qual, através do mundo vegetal e animal, a descendência é semelhante aos progenitores. Ok, né? A lei da variação, ou seja, enquanto em tudo que é essencial a descendência é semelhante aos progenitores, sempre difere em maior ou menor grau de seu progenitor. Então, a variação em alguma coisa essencial preserva características, e algumas coisas variáveis difere um pouco de seu progenitor. Essas variações são às vezes deteriorações, às vezes indiferentes, fazem qualquer mudança, e às vezes melhoramentos, ou seja, tais que capacitam a planta ou o animal a exercer mais vantajosamente as suas funções. Como as plantas e os animais aumentam em proporção geométrica, tendem a exercer enormemente os seus meios de sustento, tendem a exceder enormemente seus meios de sustento, e isso necessariamente leva a uma contínua e universal luta pela sobrevivência, a luta entre as espécies, né? A seleção natural. Nessa luta sobrevivem os mais aptos, ou seja, aqueles indivíduos que têm certas variações acidentais de estrutura que os tornam superiores a seus semelhantes na luta pela existência e sobrevivência, e eles transmitem à sua descendência essa peculiaridade. Isso equivale à seleção natural, ou seja, a natureza, sem inteligência ou propósito, seleciona indivíduos mais bem adaptados para prosseguirem e aperfeiçoarem a raça. E já é conclusões a que chega este observador, né? É pela operação desses poucos princípios que no curso de incontáveis eras se produziram todas as formas diversificadas de vegetais e animais. E aí o teólogo traz uma nota aqui acerca da mutabilidade da ciência. Antigamente, os expoentes da ciência afirmavam que a Terra era plana. Atualmente já se confirmou que a Terra tem forma ovoide.
Afirmava também que o Sol girava em torno da Terra. Atualmente já se sabe que a Terra é que gira numa órbita em torno do Sol. Muitas coisas que outrora eram apenas teorias debatíveis foram confirmadas pela evidência, como fatos reais. E é exatamente o que vem ocorrendo com a teoria da evolução. Não há um consenso geral entre os cientistas sobre a questão, pois o mistério da vida ainda está longe de ser entendido. Sabe-se como uma célula se desenvolve, mas não se sabe explicar a inteligência que está por trás, que está guiando esse processo, né? Lhe fazendo desenvolver no rumo certo. Então temos aí uma nota aqui sobre a mutabilidade da ciência. E aí vamos agora para o chamado credo antropológico. A teoria darwiniana, a teoria de Darwin, é o credo da atual antropologia. Para os seus defensores, não acreditar nela seria um sacrilégio, um atentado contra coisas sagradas, né? Coisas inquestionáveis, porque na verdade a característica que essa teoria passou a gozar, né? Passou a ter dentro dos meios acadêmicos e dentro das instituições, dos bancos escolares. Então, desde a mais tenra idade, é ensinada às crianças e futuramente é transmitido também aos acadêmicos a ideia de que essa teoria é inquestionável, de que essa teoria não pode ser discutida, de que não crer nessa teoria, não adotá-la cegamente seria um sacrilégio, seria um grande atentado contra a inteligência, ok? O que não pode ser atribuído a qualquer área do campo científico. Não existe área do campo científico que não possa ser analisada, reavaliada, questionada. A ciência, ela, conforme foi dado na nota anterior, ela está em processo de mudanças. Ela é mutável, ela é humana. Então, algo que o homem tinha por certo, por definitivo, há certo tempo, algum tempo atrás, sofre alterações e mudanças para se adaptar aos novos conhecimentos, se adaptar a novas possibilidades de pesquisa. Então, novas tecnologias desenvolvidas que trazem outras informações, outras variáveis que não eram sabidas dos seus autores primários. Então, a questão do pioneirismo não pode ser apagada, desprivilegiada. Então, ele foi pioneiro nessa ciência, ele foi o primeiro que empreendeu pesquisas, mas ele nem tinha condições de chegar a desenvolver uma conclusão tão acertada, porque ele não tinha à sua disposição os meios, a questão tecnológica ainda não estava amplamente desenvolvida, então não tinha todos os meios de pesquisa. E a partir de dados coletados, informações que ele obteve com esta viagem, ele levantou algumas teses, algumas hipóteses, e essas hipóteses podem se comprovar ou não. A importância é o chute inicial, né? A primeira iniciativa em levantar esta questão. Então ele foi a pessoa por meio de quem essa questão veio à baila, né? Veio à pauta. Colocada sobre a mesa, ela será discutida. E sendo discutida, verão, né, os especialistas verão quais são o seu melhor desenvolvimento, aquilo que pode ser comprovado, aquilo que pode ser afirmado e aquilo que necessariamente tem que ser rejeitado. A iniciativa inicial, a iniciativa primeira, né, desse pesquisador já é algo que se tenha que levar em consideração. Ele trouxe o assunto colocou essa ciência dentro do interesse, do campo de interesse, né? Agora isso será ao longo do tempo melhorado, isso será ao longo do tempo examinado para se desenvolver um ponto de vista mais acertado. E é isso que alguns cientistas, conforme eu vou apresentar aqui numa grande lista, é isso que cientistas estão propondo. Esta teoria não pode ser aceita como uma verdade absoluta. Ela não pode ser aceita como uma verdade definitiva. Ela é passível de ser criticada, analisada, tá certo? Escrutinada, para que então se possa chegar a melhores conclusões. É isso que esta grande lista, eu vou trazer aqui apenas um pedaço da lista. A lista é muito maior, de cientistas gabaritados, competentes, estudiosos, grandes estudiosos, que questionam esta postura das instituições escolares em impor esta teoria como se fosse uma verdade acabada.
Eles falam de forma alguma, isso aqui é uma teoria que é amplamente questionada e que tem que ser discutida. Inclusive tem que ser colocado, tem que ser ensinada, ser transmitida às novas gerações, assim como ela é, uma teoria. Então, a teoria de Darwin acerca da seleção natural e da evolução das espécies. Muito bem, a teoria dele. Essa teoria vai ser questionada por outros cientistas que muitas das vezes estão melhor preparados até do que o próprio Darwin, com certeza. Porque Darwin é a figura que deu início a essa investigação. Os continuadores dele, já beneficiados pelo material com o qual ele deu início a essa pesquisa, terão mais condições de desenvolver uma pesquisa melhor do que a dele, até por causa da tecnologia que tem disponível agora, né? Ainda que seja considerada apenas como teoria, pois é isso que ela é realmente. Reservar alguma dúvida a seu respeito é ser severamente discriminado pelos seus defensores. Todavia, conquanto nenhuma ditadura tenha mesmo de decretar a fé em determinada teoria, e fazemos voto que jamais cheguemos a tanto. Agora isso não é totalmente impossível e não precisa necessariamente de uma ditadura. Só é necessário que concentrem o poder alguns determinados partidos e alguns determinados grupos sociais que pretendem calar qualquer voz contrária a si, que não prezam pela liberdade de expressão e pela democracia. É como alguns grupos que têm se levantado na política atual, que não aceitam sequer alguém que seja contrário a si, tá ok? Alguém que seja contrário às suas ideias, ao seu modo de vida, à sua postura, às suas ideias, tá certo? Suas teorias. Então, alguns grupos têm se levantado, têm se fortalecido na política e têm imposto as suas teses como verdade absoluta, inquestionável e passível até de crime. Inclusive a opinião tem sido criminalizada na atualidade, né? Então ter uma opinião contrária a alguns grupos sociais tem sido considerado crime. E isso é uma ditadura das ideias, né? Isso é uma ditadura das ideias. Ainda resta a opção do debate, de pôr em dúvida, ouvir e procurar por outros rumos. Quase não se passa um só mês sem que se registre um anúncio eufórico de mais outro achado de crânio, o qual em cada caso revela então o pré-homem de descoberta mais recente. A rigor, aquilo que se faz em nome da antropologia nem pode mais ser considerado como pesquisa da história precoce do homem inteligente. O que ali se estuda são espécies de macacos. Seria tão importante assim saber se um crânio tenha 5 ou 10 milhões de anos? Embora isso seja altamente interessante, afinal de contas, bem pouco importa saber a época exata em que uma espécie de macacos começou a erguer-se nas patas traseiras. Considerando o zelo que se dedica àquela pesquisa de macacos, seria o caso de supor que algum herege contestasse o fato de, no desenrolar de milhões de anos, os macacos terem mudado. Todos os mamíferos, peixes ou insetos adquiriram formas diferentes. Por que então o nobre bicho peludo, o macaco, deveria constituir uma exceção à regra geral? Quem negaria isso? Ou seja, falando acerca das microevoluções, coisa que pode ser aceitável, né, coisa que pode ser compreensível, que pode ser comprovada, as microevoluções dentro das próprias espécies, a fim de adaptá-las ao meio ambiente ao qual estão expostas, tá certo? Então a gente vai ver logo à frente aqui o que são microevoluções e o que são macroevoluções. Por outro lado, eu contesto a contingência de, em qualquer época no desenrolar da evolução, uma espécie ter logrado cruzar-se com outra espécie. É um problema aquela evolução química, pois destarte a evolução biológica deveria tornar-se um pesadelo para os defensores da doutrina. Bem sei que, ao mencionar o pesadelo, estou lançando um desafio, uma provocação, mas porque os defensores dessa doutrina iriam repousar tranquilamente sobre as almofadas de sua herança desbotada, enquanto eu estou dando duro procurando saber como de fato teria acontecido. Aqui um desabafo do próprio teólogo, né?
próprio teólogo aqui que produziu esse material. Então ele está de fato se esforçando por entender aqui